Uma coisa que, a partir da fala de vocês, eu acho interessante pra gente começar. Eu ia começar, antes de qualquer coisa, pela história como um todo, pra gente chegar até onde a gente tá agora. Mas a gente tem uma contradição histórica posta hoje, que eu acho que afeta muito a visão comum das pessoas para tudo que está acontecendo, que é isso estar vindo justamente do Estado de Israel, né? Que historicamente o povo judeu teria sido aquele que sofreu com todo o genocídio provocado pelo nazismo lá em 1930 em diante, durante a Segunda Guerra Mundial. E que hoje é esse mesmo povo aquele que provoca esse novo genocídio agora a céu aberto. Como vocês dialogam esse tipo de contradição para que as pessoas possam compreender o que está acontecendo hoje nesse sentido? É uma contradição em termos, na verdade. Não é tão contradição assim. Porque a gente se aferra à Segunda Guerra Mundial e os eventos que tiveram lugar nesse momento histórico, nesse espaço europeu, e colocamos lá, nessa quadra histórica, os acontecimentos que afetaram a europeidade judaica. Uhum. Né? Então, e esse é um momento histórico muito, muito determinado. Mas o sionismo, que é a ideologia colonial, supremacista, racista, e que projetou-se para realizar-se fora do continente europeu, ou do subcontinente europeu, ela é muito anterior ao nazismo. Sim, perfeito. E o sionismo propôs uma supremacia exclusivamente de judeus muito antes do nazismo virar o que virou, aliás, de surgir. Sim. O Estado judeu do Theodor Herzl é de 1896, 29 anos antes do Mein Kampf hitleriano. Sim. Portanto, o Mein Kampf sionista é quase 30 anos anterior. E ele já havia preconizado, a partir de 1897, no primeiro congresso sionista em Basileia, Suíça, já escolhe a Palestina. Então, a terra que seria feita sem povo, que tinha quase 30 habitantes por quilômetro quadrado, quando o Brasil tinha mal 3 e a China mal 30, e foi dita como uma terra sem povo, portanto será feita sem povo, foi a Palestina. Sim. Então o desenho de limpeza étnica, único colonialismo que pressupõe o extermínio de toda a população originária, é muito anterior ao nazismo. Sim. Agora, é verdade que eu disse em termos. Por que em termos? Porque a partir de um dado momento, a história evolui ou involui, né? Para aquilo que nós conhecemos como os eventos da Segunda Guerra Mundial, que afetaram, dentre outras demografias, a demografia euro-judaica, ou seja, os europeus de fé ou cultura judaica, a perseguição e tudo mais. E aí sim entra essa contradição a qual você se refere, que o Edward Said, o pensador estadunidense de origem palestina, diz que uma das catástrofes do povo palestino, além de todas as catástrofes, é ser vítima das grandes vítimas. Então, como conciliar que você, como vítima, cometa o primeiro extermínio televisionado da história, a primeira solução final da história, o primeiro extermínio massivo e maior de todos os tempos de crianças da história? Como que você sai dos campos de concentração e das câmaras de gás que não foram televisionadas, mas imagine elas televisionadas, para fazer aquilo que o nazismo fez, com você sendo uma das vítimas, contra um povo que não tem nada que ver com o nazismo, que não tem nada que ver com a perseguição às pessoas de fé ou cultura judaica. A perseguição aos judeus é unicamente europeia. Não há isso no mundo árabe, muçulmano ou em qualquer outro canto do mundo. E como projeção, ele acontece em certa medida, inclusive isso se manifesta durante o período do macartismo, nos Estados Unidos. Sim. Que obviamente é uma extensão dessa Europa. Então, essa sim é aquela contradição a qual você se refere. Portanto, em termos, mas sim, é uma aberração que isso seja feito. E que, inclusive, todos aqueles que hoje reproduzem na Europa a ideologia ultrafascista apoiem Israel. E que aqueles que reproduzem um fascismo tropical por aqui, e que, a partir dos CNPJs de Cristo, re-racializam Deus, que Jesus Cristo desracializa para tornar monoteísmo, apoiem isso.
Todos aqueles, portanto, aquele protestantismo estadunidense e europeu, que é, em grande medida, o responsável pela perseguição dos judeus e pela matança, hoje, através dos CNPJs de Cristo, algumas de fundo de quintal, os apoiem. Sim. Em nome de Deus. E de onde surge isso? Isso é uma curiosidade de fato importante hoje, né? Justamente a gente entender como essas igrejas neopentecostais e etc. hoje estejam aliadas de algumas... Essa aproximação do cristianismo protestante com o sionismo, né? Pois é. Por que isso? Bom, porque tem razões históricas. Na primeira metade dos 1800, especialmente, um grupo de europeus, isso está já na França napoleônica, mas também na Alemanha e na Inglaterra, resolvem tentar projetar poder sobre o outrora Império Otomano, que é o império que domina aquela área, partes do norte da África, Palestina, Sim. aquela área da Grande Canaã, vamos assim chamar, que envolve a Palestina, Líbano, Síria, parte da Jordânia, ou quase toda a Jordânia, Iraque, etc. E, naquele momento também, tentam impedir, veja só que curioso, é uma coisa muito pouco conhecida. O primeiro líder egípcio, bem antes do Gamal Nasser, né? Exatamente da primeira metade dos 1800, que é um sujeito chamado Pachá do Egito, chamado Muhammad Ali, nada a ver com o boxeador, mas ao mesmo tempo talvez alguma coisa a ver com ele, avança em direção ao Império Otomano, ou seja, do Egito para oeste, sul, sudoeste, ou coisa parecida, para derrotar o Império Otomano e libertar as terras árabes do jugo otomano. E se isso acontece, se isso tem sucesso, os europeus temem que um império otomano já decadente seja substituído por um pujante e eles não possam realizar uma projeção de poder ali. Sim. Tá? E aí eles começam a minar Muhammad Ali e ao mesmo tempo tentar salvar o Império Otomano para depois dar conta dele. E aí eles começam a fazer algumas estratégias. Uma delas, por exemplo, é começar a criar um discurso para Jerusalém. Quem que vai salvar Jerusalém para nós? E aí alguns adotam o catolicismo, eu vou lá proteger o catolicismo. Outro, eu vou lá proteger o protestantismo, ou seja lá o raio que o parta. As igrejas orientais, por exemplo, os russos pensam em proteger as igrejas orientais. A ortodoxia, essa coisa toda. E sobra o quê para os britânicos? Os judeus. E aí os restauracionistas anglicanos dizem, olha, nós vamos lá para salvar os judeus. Sim. E aí só que daí Muhammad Ali não prospera na sua empreitada, e aí eles abandonam isso. Isso só surge posteriormente, já na segunda metade dos 1800, mais para o final dela. E aí, o que os malandros dos restauracionistas fazem? Olha, eles inventam que esses judeus que estão ali não são europeus. São, na verdade, estrangeiros que, em virtude da diáspora, um belo dia chegam por ali. E, na verdade, não está demonstrado que a diáspora, de fato, ocorreu tal qual narrada. Pelo contrário, estudos comprovam que mais de 80% das pessoas de fé ou cultura judaica na Europa são originárias do continente. E é aí que eles semitizam eles. Então, se você vem de lá, da Palestina, ou da região da Palestina, você é semita, você é estrangeiro. E você não vai ter direito à cidadania aqui. Vamos resolver o teu problema, você já está perseguido aqui, vou fazer você voltar. Aí surge a ideia de retorno, que nunca teve no cardápio da judeidade europeia. Nunca esteve. E os judeus não aceitam isso, eles querem a cidadania ali, onde eles sempre estiveram. Somente mais para o final dos 1800 é que uma elite euro-judaica, e o Theodor Herz, que é filho de banqueiros austro-húngaros, mais húngaros, mas era do Império Austro-Húngaro, resolve encampar isso, e aí eles aceitam a ideia de que são semitas e aceitam a ideia de que estão em retorno. Por isso que nós, da FEPAL, não aceitamos o termo semita, antissemita, essa bobajada toda. Até porque o termo semita é anterior ao Holocausto, por exemplo. É anterior um de disputa. E não diz respeito a eles. Sim, não diz respeito ao povo árabe, por exemplo. Em tese, em parte. Sim. Porque o cara que foi arabizado no Marrocos, ele não é semita. E o que é ser semita? Então, a ideia de que você vai falar, mas pô, por que essa birra sua aí?
Afinal de contas, antissemitismo não é uma evolução, por mais tosca que seja, não é uma evolução que hoje serve como um adjetivo também para antijudaísmo. Evoluiu historicamente assim, não importa se a evolução é... Não, porque a espinha dorsal do sionismo e para a limpeza étnica da Palestina é o retorno. Sim. De gente que jamais lá esteve. Então, se eu admito isso, eu tenho que admitir que a espinha dorsal do sionismo é correta. Sim. Então, veja quantas implicações tem. Mas, grosso modo, é isso. Daí, claro que eles acabam tendo o apoio britânico a partir de 1917, 20, 21, 22 e 23, que entra em vigor o mandato da Palestina, 29 de setembro de 1923. Por acaso, em 29 de setembro de 2023, e não 1923, 2023 completou 100 anos do mandato. Sim. Misteriosamente, alguns dias depois, acontece o 7 de outubro, que está aí a limpeza étnica rolando, de 23, né? Claro, tem muita coisa que colocar, mas resumidamente, neste particular de como surge, é mais ou menos isso, tá? Dá para aprofundar, claro. Sim.